amados, lição de número 5, a alma, a natureza imaterial do ser humano. A alma, a natureza imaterial do ser humano. Vamos estar lendo o texto áureo bem forte juntos. 1, 2, 3. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10, 28. A verdade prática bem forte. 1, 2, 3. Cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. Oh, glória a Deus. Gênesis, leitura bíblica em classe, o capítulo 1, o versículo 27. São 3 passagens que estaremos lendo. Gênesis 1, 27, diz assim a palavra de Deus. E criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis, capítulo 2, e o versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mateus capítulo 10, e o versículo de número 28. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Tome o seu assento, adorando e glorificando ao Senhor. Meus irmãos, queridos e amados, estamos estudando sobre o corpo, a alma e o espírito. E temos aprendido até aqui, pelo menos na lição de número 1, a lição introdutória, sobre essa diferenciação, o espírito, a alma e o corpo. E só para os irmãos lembrarem, o espírito é a parte onde nós nos relacionamos com Deus, a parte onde a presença de Deus se manifesta no homem. A alma é a sede das emoções, a sede dos sentimentos. A alma é onde estão nossas faculdades mentais, nossa consciência, nossas vontades. E o corpo é essa máquina que Deus nos deu, como nós já havíamos explicado, que nós devemos cuidar, nós devemos zelar, e temos aprendido, tanto na lição de número 2, 3 e 4, que o corpo é uma criação de Deus, e que deve ser um instrumento também pelo qual Deus é glorificado. Nós abordamos aqui alguns pontos muito importantes a respeito do corpo, né? A lição de número 2, o corpo, a maravilhosa criação de Deus. Lição de número 3, aprendemos sobre o corpo e as consequências do pecado. A lição de número 4, aprendemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E hoje nós já vamos aprender sobre a nossa alma. Oh, glória, aleluia. Então vamos estar aprendendo sobre algo que é muito importante, a nossa alma. E aí podemos fazer uma pergunta que por si só nos ajudará a pensarmos, refletirmos sobre isso. O que faz de nós sermos, o que nos faz ser além de um corpo físico? É a nossa alma. Sem nossa alma seríamos apenas um pedaço de carne, apenas
um animal irracional, que não teria consciência. Então, nossa alma é o que nos difere dos animais. Nós já explicamos a diferença das traduções e por que nós somos diferentes dos animais. O que nos difere? É isso, a nossa alma. Nós temos o livre arbítrio. E ele está onde? Na nossa alma. E nós temos esta capacidade de tomarmos decisões e dominarmos essa natureza, estes sentimentos, aquilo que está dentro de nós. Será que nossa alma afeta o nosso corpo físico? Será quando nossa alma não está bem, o nosso corpo físico é afetado de alguma maneira? Qual a importância da alma do homem? São coisas que nós iremos hoje aprender em o nome de Jesus. E quem está acordado e animado para aprender nessa manhã? Oh, glória! Então, meus irmãos queridos, lemos alguns versículos e um versículo que nós lemos, que é muito importante, que é o nosso texto áureo, diz, Jesus está dizendo, palavras de Jesus, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Jesus estava falando sobre literalmente esta preocupação que devemos ter a respeito da nossa alma. Não podemos temer os que matam o corpo. Devemos temer aquele que tem poder de condenar nossa alma, aquele que tem poder de destruir o nosso corpo, o Senhor. Na verdade, nós sabemos, meus irmãos, que quando nós morrermos, e já falamos sobre isso, o nosso corpo, se Jesus não voltar, ele vai se tornar pó. A nossa alma, ela vai partir para a eternidade, para os julgamentos, para as condenações ou salvação, e o nosso espírito volta para Deus. Então, a nossa alma é o que nos faz diferentes de tudo, e por isso nós devemos cuidar, zelar, guardar a nossa alma. Aleluia! E pouco se fala sobre essas coisas. É muito importante nós entendermos que hoje nós já temos um entendimento muito grande, meus irmãos, a respeito da alma, a respeito das necessidades de cuidarmos desta parte tão fundamental que está dentro de nós. Poucos tempos atrás, falar de alma no contexto religioso trazia uma conotação de fragilidade, de imperfeição, mas isso era um entendimento errado. Se nós tivéssemos, e olhe para cá, aleluia, abordado esses temas antes, evitaríamos muitos problemas, porque existem problemas que não são problemas oriundos da espiritualidade, ou seja, não é uma questão de demônios, não é uma questão, além do que, uma questão de nós estarmos bem conosco, dentro de nós estarmos bem resolvidos dentro de nós mesmos. E nós precisamos olhar para dentro de nós. Se os irmãos perceberem, hoje, no tempo em que nós vivemos, são os tempos onde mais nós temos psicólogos, terapeutas, que mais que trabalha nessa área? Me ajude aí. Psicanalistas, pessoas que trabalham com essa parte da alma, porque se nós não estivermos bem dentro da nossa alma, o nosso corpo certamente padecerá. E isso nós já vemos, porque nós estamos vivendo nos dias das enfermidades psicossomáticas, ou seja, elas existem, dores, angústias, apertos do peito, problemas de cabeça, dores nas juntas, tantas coisas, e são feitos exames, é tentado buscar um diagnóstico, mas não é encontrado, porque a origem da enfermidade não está em algo físico,
senão que muito provavelmente está dentro da alma. Os irmãos entendem? Então, por isso que nós, meus irmãos, temos que nos voltar para a nossa alma com cuidado, com zelo. Se é na minha alma que eu tenho os meus sentimentos, o livre-arbítrio, minha consciência e tanta coisa, então quer dizer que eu tenho que guardar, zelar, cuidar daquilo que está dentro de mim. Da mesma maneira que cuidar do nosso corpo é importante, porque prolonga os nossos dias e nos capacita a vivermos com mais qualidade de vida, cuidar da nossa alma também. Nós abordamos temas importantes na lição passada, como por exemplo, o suicídio. Alguém que atenta contra a sua própria vida, tira a sua vida, perde a perspectiva. E a pergunta é, essa perspectiva, essa capacidade de sonhar, essa angústia, esse tormento, essa aflição, elas estão localizadas aonde? No corpo físico ou na alma da pessoa? Na alma. Então, tratando aquilo que está dentro da nossa alma, nós venceremos inúmeros desafios. A alma atormentada muitas vezes por angústias, ansiedades, depressões, síndromes do pânico. E como pastor nós lidamos com muitos inúmeros casos dessas situações. Porque nós estamos vivendo este tempo, as doenças do século 21. E nós precisamos, como igreja, meus irmãos, olharmos para isso com carinho e com misericórdia. Porque pessoas que padecem dessa situação, elas precisam de carinho, misericórdia, compreensão. Porque julgamento não vai ajudar nessa hora. Eu conheço inúmeros casos de pastores, irmãos, amigos, pessoas que são usadas por Deus, mas padecem. Padecem aonde? Na alma. Sofrem. Porque lidar com estas coisas é algo muito difícil. Mas é possível, segundo a palavra de Deus, nós vencermos na nossa alma? Sim. Jesus está falando algo sobre não temer aqueles que fazem mal ao corpo, mas temer aquele que tem poder de condenar a alma. Irmãos, eu lembro de um dia, eu fui fazer uma visita, deveria fazer uma visita na casa de um jovem da igreja lá no Brasil. Ele disse que ele queria tirar a própria vida. E eu fiz uma ligação para ele, perguntei, meu irmão, onde é que tu está? Estou em casa, pastor, mas não vem aqui não, senão eu vou te dar um tiro. Falou assim. Digo, então tá bom, estou chegando aí, porque eu já morri, meu irmão. Aí, estou na metade do caminho para chegar lá, me liga chorando, ô pastor, não quero matar, só que eu não estou bem dentro da minha alma. E precisava resolver aquela situação. Então os irmãos entendem? Me deparei uma vez com a situação de um obreiro que havia tido uma queda, agora me veio o espanhol na cabeça, misericórdia, uma caída, uma queda, um desvio moral. Estava sentado na mesa da sua casa, com a garrafa de cerveja de vidro, eu sentado no outro lado da mesa, olhando para ele, tentando convencer ele que ele devia ser crente e abandonar aquelas coisas, porque Deus tinha chamado. E aí a gente precisa de muita paciência. E a paciência vem aonde? No corpo ou na alma? Na alma. Mas vendo a aflição, olhando para ele, parei de falar, comecei a interceder. Senhor, entra na alma desse homem. O Senhor sabe o que está aí. Qual é a raiz do problema que eu não sei. Deus interveio, tocou, ministrou, abandonou, está firme com Jesus. Eu lembro de um caso de uma irmã que foi disciplinada e não foi aqui, tá bom? Para que os irmãos não busquem suas revelações e revelamentos, né? Até a gente evita falar algumas coisas daqui, por causa que não quer expor ninguém. Mas a irmã foi disciplinada por nós, com muito amor, muito cuidado. Essas coisas devem ser feitas com espírito de mansidão, da palavra de Deus, por causa de fofocas na igreja. E chamei ela para conversar,
tratamos os assuntos e ela, muito dura de coração, não reconhecia. Sabia, tinha prova, tinha testemunha, tinha fato, mas dura de coração. Eu não me arrependo, eu não volto atrás. Isso e aquilo. Digo, então tá bem, minha irmã. Nós vamos, se a irmã permitir, nós vamos fazer uma oração pela irmã. E a irmã está disciplinada em nome do Pai e do Espírito Santo. E naquela oração, Deus nos deu uma experiência. Estava um obreiro e eu, e nós oramos pela irmã e pedimos, Senhor, visita a alma da tua filha. Porque é muito diferente, e quem já exerceu o ministério há algum tempo sabe, consegue discernir. É muito diferente você lidar com alguém que tem maldade e faz as coisas por maldade, pessoas que maquinam pensamentos perversos, do que lidar com alguém que tem algum problema e não sabe lidar com aquilo. Precisa de ajuda, às vezes por mais cabeça dura que seja, não sabe lidar e faz o mal porque não sabe resolver. E aquela situação era justamente essa. A pessoa não sabia lidar. Só que Deus queria exercer misericórdia, curar a alma daquela irmã. Naquela oração, Senhor, visita a alma dela. O Senhor desceu naquele gabinete pastoral. Ela se quebrantou, chorou muito, se jogou nos braços de nós irmãos que estavam ali, pedindo perdão, clamando misericórdia, que nós a perdoássemos, e o Senhor restaurou o coração daquela. Tudo isso está alojado aonde? Na alma. Irmãos, a maioria dos problemas que nós temos em relação à igreja, relacionamentos, está oriundo ou localizado, está na nossa alma. E nós precisamos, meus amados irmãos, olharmos para dentro de nós e entendermos que além de um corpo, nós também possuímos sentimentos. E precisamos lidar com essas coisas. Não é fugir delas, mas lutar em Deus para alcançarmos esta graça e podermos vencer também aqui. E entender como nós funcionamos é muito importante. Então, quando nós falamos de alma, quando Jesus fala de alma, Jesus está falando, tomem cuidado com aquele que pode condenar a alma de vocês. Porque, irmãos, esta vida, a Bíblia fala diversas coisas, fala que é enfado, que é canseira, fala que não há nada novo debaixo do sol. O apóstolo Tiago fala que esta vida, ela é como uma neblina, uma fumaça, que ligeiro passa. É como a onda do mar, que vem e logo se vai e nós nem percebemos. Hebreus 9:27, a Bíblia diz que ao homem está o quê? Está o quê? Coloque aí para nós lermos juntos. E como aos homens está ordenado morrer em uma vez, vindo depois disso o juízo. Então não há outra oportunidade, outra vida, não há outra chance. Não existe reencarnação, não existem essas coisas. Nós temos uma vida e daremos conta. E o que Jesus está dizendo ali no texto que nós lemos de Mateus, o capítulo 10 e o versículo 28, é que nós devemos ter cuidado então com Deus e com nossa alma diante dele, para que nós não possamos cair em condenação diante dele. Então diga comigo, eu preciso cuidar da minha alma. Precisamos, e é o nosso desafio. Onde está a solidão? Onde estão as angústias? Na alma. Então nós vamos aprender sobre isso. Será que Deus simplesmente nos fez como corpo e esqueceu da nossa alma? Na verdade, a alma do homem é o que nos faz mais parecidos com Deus, porque nós lemos, Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Que coisa tremenda. Então a introdução dessa lição diz, na primeira lição apresentamos um conceito preliminar da alma, demonstrando o seu lugar na tríplice constituição do homem. Vimos que, junto do espírito, inseparável dele, a alma compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano, que o torna uma pessoa, criado à imagem de Deus. Nesta lição, buscaremos nos aprofundar no conceito
e distinção da alma, estudando seus atributos e sua importância no relacionamento com Deus e com o próximo. Então, nós precisamos nos voltar para a nossa alma. Eu lembro, ontem nós tivemos uma experiência lá em casa muito especial. A pastora estava numa chamada de vídeo com uma irmã, aconselhando uma irmã de outro país, e a irmã passando por muitas tribulações. E vocês conhecem, como diz o irmão Tom, carinhosamente, o profetinha. Vocês conhecem o Zaio, daquele jeito. Pentecostal, labareda de fogo, aleluia. Maratonista da igreja, corre bastante. Então, ele tem uma dificuldade na fala, já fez 3 cirurgias na língua, porque nasceu com a língua presa. A questão do espanhol com o português ainda, até nós sofremos, pelo tempo que moramos na Espanha, sofremos um pouco ainda por misturar os idiomas. E Zion, no meio daquela conversa, olhou para a irmã, bateu no braço da Ana Carolina e falou assim: mamãe, Jesus mandou dizer para ela que ele ama ela e que não precisa ficar triste. E aí eu fiquei olhando aquilo de onde que tirou essa pérola do céu? Como é que uma criança de 4 anos entrega um recado? É Deus, irmão. E onde a irmã estava padecendo? Na sua alma, tristezas, angústias. Então nós precisamos, irmãos, lembrar que Deus se importa com a nossa alma. E que nós somos pessoas que Ele criou. Irmãos, Jesus sabe como eu e você funcionamos. Ele sabe. Ele nos conhece. Ele conhece o nosso coração. Irmãos, quantas vezes, quem já teve essa experiência, sabe como é rico esse momento, de você estar abatido, aflito, e às vezes Deus usa alguém para falar com você, ou Ele fala, que a coisa mais tremenda é Deus falar conosco, a experiência particular de ouvirmos a voz de Deus, por inspiração, de voz audível, uma experiência única, Deus falando conosco: aquieta teu coração. Um dia eu estava meio tribulado. Pastor, você atribula? Bastante, irmão. Não é pouco, não. Tribulado, fiquei sem dormir de Jesus, e aquela situação. Jesus entra lá, faz um milagre. E aí um irmão me liga e diz: meu irmão, posso fazer uma oração? Pode. Deus toma ele naquela chamada e fala para mim: acalma o seu coração. Isso aí é o que estou fazendo. Descansa a tua alma, deite a tua cabeça no travesseiro e durma, homem. Aleluia. E eu digo: eu vou dormir, então não vou. Vamos dormir. Temos que aprender a descansar em Deus. E esse descanso está onde? Aqui. Por que te abates, ó alma minha? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Glória a Deus por isso. Então, nós precisamos cuidar da nossa alma. Em primeiro lugar, nós vamos aprender sobre os atributos da alma. De volta ao Gênesis, para nós entendermos a origem de tudo. A parte material do ser humano é o que o mais diferencia dos animais. O que é a parte imaterial do ser humano? É a parte que não é material, que não é corpo físico, não é matéria. Então, quando nós falamos de parte imaterial, estamos falando de alma e espírito. Mas nós cremos na tricotomia do homem, que a alma e o espírito, alma, corpo e espírito, que a alma e o espírito são 2 coisas diferentes, mas interagem entre si. Então, deixa eu continuar aqui. Onde é que eu parei? Jesus amado. O homem é um ser pessoal, criado à imagem de Deus, com autoconsciência, autodeterminação. O Criador fez-lhe seu representante, dando-lhe poder de governo sobre toda a obra criada. Salmo 8:3. Enchei a terra e sujeitai e dominai-a. Gênesis 1:28. Sua capacidade de administração, compreensão e decisão moral é resultado do caráter consciente e autônomo da alma humana. Isso é exemplificado originalmente na aptidão de lavrar e guardar o jardim.
discernir entre o certo e o errado, e fazer escolhas e dar nome aos animais. Irmãos, Deus nos dotou, nos deu esta capacidade. Então, quando nós fomos criados, Deus também nos deu esta graça que está na nossa alma: autoconsciência, autodeterminação, capacidade de administração, compreensão, decisão moral, caráter consciente e autônomo da alma humana. Deus nos fez assim. E nós temos isso dentro de nós. Lembra quando Caim decide no seu coração que vai matar Abel? Qual é a palavra de Deus para Caim? Caim, por que descaiu o teu semblante? Cabe a ti dominar o desejo do teu coração. Deus estava dizendo: Caim, o sentimento está aí, mas você exerce domínio sobre ele. A decisão é sua, de fazer o bem ou fazer o mal. Então Deus nos dotou com essa capacidade de discernir entre o certo e o errado e fazer escolhas. Deus nos deu isso. E nós lidamos com as consequências de tudo aquilo que decidimos. Eu já falei algumas vezes aos irmãos, muitas das nossas dores e angústias são reflexos das decisões erradas que nós tomamos. Muita coisa não é sentença de Deus, juízo de Deus, condenação de Deus, não, mão de Deus. Ai, o inimigo dá até dó dele às vezes, porque o povo não tem coragem de assumir suas culpas, e culpa o diabo, ele se aproveita, mas ele não é o causador muitas vezes do problema. Muitas vezes somos nós que causamos o problema. Falamos o que não devia. Lembra do estudo de terça-feira? Que guarda a sua boca, guarda da sua alma a angústia. Fazemos coisas que não glorificam a Deus. E a Bíblia diz, Gálatas 6,7, que de tudo que o homem semear, disso também colherá. Então Deus nos deu essa capacidade de tomar decisões e nós damos conta de tudo. A parte afetiva do homem é demonstrada na afirmação divina. Quando nós falamos homem, é homem e mulher, tá? É demonstrada na afirmação divina da necessidade de uma companheira e na expressão de satisfação de Adão ao receber Eva, que alguns eruditos consideram ser a primeira composição poética da história humana. Então, para nós lembrarmos de como a alma funciona, como Deus nos criou, olhamos para o Gênesis, o começo, tá? Se vocês pesquisarem e ajudem os irmãos, já é provado cientificamente que toda a humanidade veio de um casal. Já é provado isso, provando uma vez mais que a Bíblia estava correta, e eles vão descobrir cada vez mais isso. Então, meus irmãos, nós fomos criados por Deus, e Deus sabe como nós funcionamos. E para nós entendermos algumas coisas, devemos olhar para o jardim, o começo, para entendermos como nós funcionamos. Então, lá no jardim, Deus já deu características e revelou a nós como o homem e a mulher funcionam. O livre-arbítrio, as decisões, as escolhas, o discernimento entre o bem e o mal. Entre o espírito e o corpo. A alma do homem é sua personalidade ou distintivo pessoal. Seus três principais atributos são, estamos falando da alma do homem, emoção ou sentimento, razão ou intelecto e volição ou vontade. Três principais atributos da alma. Vamos lá? Emoção ou sentimento, razão ou intelecto e volição ou vontade. Tudo isso está onde? Na alma de cada um de nós. E, portanto, a sede dos afetos, raciocínio, impulsos, desejos e decisões. Então, tudo isso está onde? Na alma. O ser humano emprega esses atributos em sua comunicação com Deus e com o mundo físico, principalmente seus semelhantes. Para ter comunhão com Deus, a alma serve-se do espírito. Para comunicar-se com o próximo,
O veículo são o corpo e seus órgãos sensoriais. Quais são? Pele, olhos, ouvidos, nariz, boca. Pode-se dizer, então, que a alma funciona entre o espírito, que se conecta com Deus, o ser divino, e o corpo, que se conecta com o mundo dos homens. Os irmãos entenderam isso? Então a alma é o que nos faz usar o corpo que temos, e a alma é o que nos leva à comunhão com Deus através do nosso espírito. Até aqui tudo bem, né, gente? Muita coisa eu sei que nós já havíamos falado, mas se os irmãos tiverem dúvida, fale, por favor. O cântico de Maria na casa de sua prima Isabel é uma típica cena dessa tríplice interação e comunicação. Lucas capítulo 1, 46 e 47, coloque aí, por favor. Lucas capítulo 1, o versículo 46 e 47. O cântico de Maria na casa de Isabel. Olha o que diz a Maria, né, que é adorada por muitos, só que aqui ela está colocando-se no papel de serva do Senhor uma vez mais. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. 47. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então Maria não salva, ela tem um Salvador. Então ela está falando sobre a alma e o espírito que se comunicam com Deus. Então, meus irmãos, nós já aprendemos o quê? Sobre nossas características que foram dadas a nós na criação. Já aprendemos que a alma é a sede dos sentimentos, da vontade, a sede onde nós tomamos as decisões. Tudo está dentro da nossa alma. A terceira parte do primeiro tópico diz: a alma abatida. Ó, quem não tem revista, fica pertinho de quem tem, viu? Os afetos da alma em relação a Deus são vistos na poesia do Salmo 42, quando o salmista conversa consigo mesmo. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Salmo 42, 5. O contexto indica que o autor experimentava aflição espiritual e alguma crise em sua comunhão com Deus. Por isso sua alma estava entristecida e suspirava. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Salmo 42, verso 2. O Salmo 84, verso 2 também ilustra essa função da alma, assim como o Salmo 51, no qual Davi fala de sua tristeza e do anseio por um espírito reto, voluntário e renovado, o que devolveria a alegria, a integralidade do seu ser. Então, a alma se abate. Já ouviu alguém dizer aquela expressão: sinto um abafamento na alma? Quem já sentiu abafamento na alma? Bom, tem gente que sentiu. Conta o segredo para nós, viu? Aleluia! Porque tem dia que o negócio é difícil. Depois vocês têm que contar o segredo para nós. Abafamento na alma. Aquela sensação, alguma coisa vai acontecer, não sei o que é. E fica aquela aflição. Alguns momentos, mãe tem essas coisas, né? Alguns momentos de luta já vão, eu creio que para 11 ou 12 anos que eu moro longe da minha mãe. E alguns momentos de lutas nós passamos, não tenho o costume de sair por aí falando. Quem prega suas dores, suas lutas, quem também deve se vitimizar por causa delas e chamar a atenção dos demais, devemos lutar e buscar força em Deus para vencermos e aprendermos as lições no meio das nossas aflições. E minha mãe me mandava uma mensagem, eu ligava: meu filho, está tudo bem. Já viu disso? Quando nós passamos por algum momento de angústia, a mãe tem essas coisas. O pai também: meu filho, está bem? Está tudo em paz por aí? Não é coisa tremenda? Coisa tremenda. Mas nós passamos por angústias nas almas, nas nossas almas. E o Salmo 42 estava falando sobre isso.
Quem é o escritor do Salmo 42? Davi, porque o autor é só um, o Espírito do Senhor. Davi estava passando por momentos de angústia, de aflição, de abafamentos na alma, principalmente o Salmo 51, o Salmo onde Davi se arrepende do pecado que havia cometido, de adultério e assassinato. Se arrepende pela perda de um filho, está em luto, e agora ele está dizendo: cria em mim, ó Deus, coração, e renova-me com o espírito reto, voluntário. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu santo Espírito. É aqui onde ele está pedindo que Deus o purifique, para que ele fique branco, porque se sentia sujo. Aonde? Na alma. A alma de Davi não estava bem. Irmãos, nós podemos ser pastores, obreiras. Há tantos exemplos na Bíblia de homens e mulheres de Deus, que por serem de Deus não deixaram de ser homens e nem mulheres, e passaram por seus momentos de aflição. Davi é um deles. Lembra de Elias, o profeta? 1 Reis 19, baixo de um pé de zinco, não tinha coragem de tirar a sua vida. Isso também não seria bom, mas não queria pecar contra Deus. Olhou para Deus e disse: tira a minha vida, porque eu não sou melhor que meus pais. Onde estava a luta de Elias? No corpo físico? Não. A luta de Elias estava na sua angústia de olhar para um povo que ouviu a palavra do Senhor, viu os sinais do Senhor, mesmo assim continuava com o coração endurecido. Então, onde estão essas angústias? Nas nossas almas. E precisamos lidar com essas coisas. E também, como é diferente quando nossa alma se alegra, não é? Olha o cântico de Maria: meu espírito se alegra em Deus, a minha alma se regocija. Como é diferente, né? Já diz que, é que diz provérbio, né? O espírito alegre, a alma alegre aformoseia o rosto. O versículo fala: coração alegre. Coração ali é linguagem de alma, aquilo que está dentro, sentimentos. Coração alegre aformoseia o rosto. Então, meus irmãos, nós quando estamos felizes, nos alegramos aonde? Na nossa alma. Por isso que a nossa guerra na alma é grande. Por exemplo, nós estamos à noite, temos o nosso também, a luta para chegar na casa de Deus. Muitas vezes a alma se angustia, se abate. Às vezes alguém com falta de sabedoria desanima de vir à casa de Deus. Às vezes até o cão usa alguém para lhe tirar o ânimo. Aonde? Na alma, de poder servir ao Senhor. Mas quando nós entendemos que aqui nós recebemos de Deus a porção, a graça, ânimo, força, nós entramos por essas portas, entramos aqui dizendo: o Senhor sabe como eu cheguei, mas o Senhor tem poder de me fazer sair diferente. O Senhor sabe como eu entrei, mas o Senhor tem poder de me fazer sair daqui alegre, feliz, com ânimo na alma. Quem aqui já entrou triste no culto e saiu feliz? Então, irmãos, por isso que a luta é constante, a guerra é constante, para que nós não cheguemos até aqui. Porque quando nós chegamos aqui, abrimos nossa alma para que o Espírito Santo possa ministrar em nós. Não vai nem precisar falar bonito. Uma palavra, uma frase, um abraço, um olhar, já vai fazer diferença. Eu lembro de uma irmã, eu vou confessar para vocês, que eu chegava do culto, havia recém-aceitado Jesus, e lá no Brasil tem um canal de TV que se chama HIT, que é da Igreja da Graça. Então, para não ficar assistindo bobagem, eu mudava no culto, vou assistir um louvor, vou ouvir um louvor, vou ouvir uma palavra. Tinha os debates, né, teológicos, que eram bem famosos naquela época. Eu lembro que assistindo aquele culto, até meu avô já partiu para a eternidade com o Senhor, assistia também, na época não era crente. Estava lá, eu fazia ele assistir. Vamos ver bobagem, não, nós vamos assistir. E aí eu vou, então tá bom, que eu já assisti o jogo do Grêmio,
Agora bota o culto aí, vai ser uma bênção. Né? Irmão Bruno, terça-feira, hein? Glória a Deus. Então, meus irmãos, naqueles cultos, eu lembro que eu vi um testemunho eu acho que era o baterista da igreja, viu, irmão Sérgio? Oh, glória! E o baterista da igreja foi um instrumento de Deus para livrar as angústias da alma de uma pessoa. Sabe o que Deus usou para fazer? Só assim, ó. Ele olhou para a irmã, deu um sorriso e fez assim. E a irmã queria se matar. E aí ela disse que aquele joinha e o sorriso no rosto do baterista foi a alegria que invadiu a alma dela. Vai entender Deus, irmão, que usa o que não é para confundir o que é. Então, Sérgio, ó, glória. Cuidado com as figurinhas, viu? Então, coisas que Deus faz, problemas que nós temos, estão aonde? Nossa alma. Precisamos buscar em Deus esta alegria, buscar em Deus essa satisfação, buscar em Deus esta cura dentro da nossa alma. Quantas pessoas, meus irmãos, são mal resolvidas na sua alma, e por isso a maior parte dos seus relacionamentos também são conflitivos, são difíceis, porque tem problemas que estão aqui. Aí vai lá, muda tudo lá de fora, mas não muda do lado de fora. Né? O irmão não tem dente, coloca os dentes. Bota uma dentadura, vai lá na irmã Viviane, arruma. Né? Ou vai no salão, se arruma, só que a angústia continua lá. Tira de lá, põe aqui, daqui põe lá. Não tem cabelo, põe o cabelo, para ver se melhora. Só que o problema não está do lado de fora. O principal problema está onde? Que vai mexer, vai tirar, vai fazer, vai deixar de fazer, tira de lá, põe ali, mas nunca resolve o problema. O vazio nunca deixa de existir. A insatisfação nunca deixa de acontecer, de existir. Por quê? É um problema dentro da alma. E aí não adianta resolver do lado de fora. Pode melhorar, mas tem que resolver primeiro aqui. E geralmente quem se resolve na alma não mexe muito lá de fora, viu? Ah, pastor, eu tenho um problema no nariz, eu tenho o nariz torto, pastor. É meio pulado assim, quero arrumar. Então arrume, irmão, não é pecado também. Ah, pastor, é pecado colocar os dentes? Não, irmão, misericórdia. Arruma, né? Vai ficar bonito, glória a Deus, vai ser uma bênção. O que eu estou falando é que nós devemos resolver a raiz dos problemas e não tratarmos a superficialidade deles. Então, a segunda parte do nosso estudo sobre a alma, primeiro nós aprendemos sobre atributos da alma. Os irmãos entenderam quais são, então? Vamos lá? Vou até abrir aqui para não falar errado para os irmãos. Quais são os atributos da alma? Emoção, razão e vontade. Emoção, razão e vontade. Estes são os atributos da nossa alma. Em segundo lugar, a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. Distinção de substâncias. O texto de Mateus 10, 28, e coloque aqui na tela, por favor, é um excelente fundamento para o estudo da alma como parte da natureza imaterial do ser humano. Em um só versículo, estão profundas verdades espirituais reveladas por Jesus a respeito da nossa psique. Algumas delas relacionadas a debates alimentados ao longo de toda a história, inclusive no contexto de igreja. Olha o versículo. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Vamos lá? Em primeiro lugar, Jesus expõe a clara distinção de substâncias entre as partes material e imaterial do homem. Uma tangível, e qual é? O corpo, que pode perecer por ação humana. E a outra parte, intangível, a alma, que não pode ser destruída pelo homem. Nesse ponto, é importante observar que em vários textos das Escrituras,
A parte material é representada ora pela alma, ora pelo espírito. Nesses casos, as referências sempre abrangem ambas as substâncias devido à sua inseparabilidade. Quando nós falamos de inseparabilidade, não é porque as duas coisas são uma só, mas porque elas interagem entre si. Os irmãos devem entender isso claramente. Então, meus irmãos, o que Jesus está revelando aqui? Mateus capítulo 10 e o versículo 28, que existem duas coisas que são diferentes dentro de nós. O corpo que está do lado de fora, tá? E a alma que está do lado de dentro. Então nós devemos entender isso. É diferente uma coisa da outra. Como diz o bom goiano, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, viu? A segunda parte, natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. Imaterialidade e responsabilidade pessoal. Ao tratar do perecimento da alma e do corpo no inferno, Jesus refuta as concepções antropológicas materialistas existentes desde a antiguidade. Ou seja, Jesus está combatendo um falso ensino. E nós devemos ler a Bíblia buscando entender um contexto, meus irmãos, do que está sendo dito. Tudo que Jesus falou tem um porquê. E nós devemos entender o porquê Jesus está falando sobre isso. Tá bom? Então Jesus está refutando essas concepções, ideias que surgiam dos homens daquela época, antropológicas, materialistas, existentes desde a antiguidade. Se não me falha a memória, é o apóstolo João que vai combater veementemente os gnósticos, que criam o quê? Que não existia alma, era só matéria. E aí João vai combater essas coisas, porque infelizmente na igreja primitiva, muitas dessas ideologias, ensinos, o que a Bíblia chama de falsos mestres, os cães, obreiros da iniquidade, obreiros incircuncisos, da incircuncisão. Paulo aos Filipenses vai combatê-los com muita veemência, aos Gálatas também. Eles infiltravam esses ensinos no meio das doutrinas da igreja. Ou seja, nós vivemos pelo prazer, não haverá condenação. Então Jesus está combatendo a liberalidade, a libertinagem grega da época, a influência grega. Jesus está combatendo estas coisas. E está revelando que há sim uma responsabilidade por aquilo que fazemos com o nosso corpo e também com nossa alma. E que devemos temer aquele que tem poder de condenar a nossa alma. Sim, irmã Meire, dentro do assunto, glória a Deus. Fale, por favor. Pergunta ou colocação? Eu não sei. A paz do Senhor. Aqui Jesus está refutando essas falsas doutrinas, mas é importante a gente lembrar dos textos, que falam que o corpo ele volta ao pó. Então não teria como o corpo estar lá ardendo no inferno, sendo que seria a alma, E o outro texto, se eu não me engano, é também em Apocalipse, eu não lembro agora onde está escrito, que fala... perdi já. Perdi, mas era isso, era esse comentário da gente lembrar dos textos que... Por que Jesus estava refutando e abordar os textos também que fala sobre isso, A irmã Alciene até colocou aqui na tela Eclesiastes, aleluia, agora tem que lembrar, 12:7, Ela colocou o versículo aqui, mas nós já havíamos falado isso na introdução da lição. O corpo, nós já estudamos sobre isso. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então o espírito volta para Deus, o corpo vira pó. Se nós formos arrebatados, o nosso corpo será glorificado. Tem esses detalhes também. Não é a ênfase da lição isso. Isso, a ressurreição do corpo. Mas não é a ênfase da lição, mas é bom lembrar. Porque existem muitos ensinos que refutam essas coisas. Irmãos, o que tem
que é cheio de heresia, misericórdia. Que às vezes aprendeu lá em Barbacena, há 1.500 anos atrás, né? E aquilo, o que foi, Mandardo? Quando era criança pequena lá em Barbacena, e aí aprende umas coisas que não tem pé, não tem cabeça, não tem lógica, e não são bíblicas, e nós devemos cuidar. Então hoje, qual é a principal heresia em relação a isso? Um falso ensino, um marxismo, que prega que o homem não tem alma, ele é feito só de matéria, e que não existe outra vida, não existe a eternidade, só existe essa vida, não existe o pós-vida que nós cremos, que é a eternidade com Cristo, condenação eterna. Eles pregam que o corpo morreu, tudo acabou e não há nada. Então, meus irmãos, nós devemos entender isso, porque isso é muito importante para nós. Em tempos modernos temos um marxismo que prega que o homem se resume à matéria, ignorando a existência de uma alma consciente após a morte. Lucas 16:19. Essa ideologia ateísta nega a pecaminosidade e a responsabilidade moral do indivíduo. Considera que o mal é estrutural e que a culpa é da sociedade e que as pessoas individualmente são vítimas de estruturas opressoras. Eles identificam pecados sociais, mas não individuais. Esse engano desconsidera a necessidade de arrependimento, conversão, salvação pessoal e mantém as almas de seus adeptos no caminho da perdição eterna. Irmãos, marxismo, deixa eu terminar o raciocínio, tá? Marxismo, meus irmãos. O que é o marxismo? O marxismo é o que foi pregado por Karl Marx, que influencia ideologias políticas nos dias em que nós estamos vendo. No contexto de Brasil, as faculdades foram tomadas por esse tipo de ensino. Minha cunhada fez faculdade de Direito e os primeiros anos ela era bombardeada pelo estudo de Direito, não, por estudos de Karl Marx, dentro de uma faculdade evangélica. Os irmãos entendem isso? A ideologia ateísta que nega a existência da espiritualidade, da pecaminosidade do homem. E eu fico abismado, ou embasbacado, como diz os mais antigos, porque tem muito crente que ainda vota no povo que crê nessas coisas, irmão. Tem. Não vou entrar muito em detalhe, mas tem demais da conta. E aí elege governantes que têm esse tipo de doutrina, que obrigam nossas crianças a estudarem e se aprofundarem nesse tipo de doutrina. E hoje, qual é o resultado? Olhe para a nossa juventude. O tanto que eles têm sido bombardeados. Porque nós que somos pais, crentes, não abrimos o nosso coração para entendermos essas coisas. Ou às vezes somos até ignorantes, ou seja, não conhecemos isso, não entendemos isso. Tá bom? Irmãos, não conheço, mas nós temos a unção do santo, disse o apóstolo João. Sabemos, ore a Deus, clame a misericórdia de Deus, peça discernimento a Deus, busque a Deus. Deus não cobra nada, Ele nos dá por graça. Toda boa dádiva e todo dom perfeito, disse o apóstolo Tiago, vem do alto, do Pai das luzes, no qual não há sombra de dúvida e nem variação. Ele sabe, a sabedoria de Deus é pura, é santa. A sabedoria de Deus nos leva a entender. Então nós estamos vivendo este bombardeio. E aí Karl Marx vai ensinar tudo isso. Que essa ideologia marxista, né, que nós chamamos assim, por causa do nome de Marx, ensina sobre essas coisas. Não existe pecado, pecado é culpa da sociedade, e nós cremos o quê? O pecado é culpa da natureza caída do homem. E se é culpa da natureza caída do homem, há salvação em Cristo Jesus, através do arrependimento e da confissão de Cristo. Agora, se nós crermos que o pecado é fruto de uma sociedade que é mau, porque a estrutura da sociedade é má, porque os governantes falham, nós estamos jogando a responsabilidade espiritual para cima de um governo que não tem nada de espiritual. Então nós temos que entender isso. Tá bom? Olha o que diz aqui no final. Toda ideologia que promete soluções absolutas para seus problemas
para os problemas do homem por meio de doutrinas sociais, políticas ou econômicas, incorre no mesmo erro. Então tome muito cuidado, porque às vezes você é crente, ora, busca a Deus, mas está caindo nesse engano e apoiando doutrinas que não são bíblicas. E se você apoia doutrinas que não são bíblicas, você está promovendo o quê? Coisas que não são Deus. Tá bom? Então tome muito cuidado em relação a isso. Sim, minha irmã Ivone do Carlos. Oh, Paz do glória. Senhor, paz do Senhor. Paz do Senhor. Pastor, é sobre o texto que nós estamos lendo, Mateus, que estamos aprendendo, Mateus 10, 28. Lá na segunda parte fala sobre o corpo, a alma e o corpo perecer no inferno. O pastor pode, por favor, explicar essa parte? Coloca o versículo de novo, Mateus por favor. 10, 28. Sim. Nós vamos entender o contexto. O que Jesus está dizendo? Não temer, versículo, aleluia, os que matam o corpo, 10, 28. Não temer os que matam o corpo, tá bom? E não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aí nós temos que ler o versículo como ele é. Aquele que pode, ou seja, ele tem poder. Ele pode. Não quer dizer que ele faz assim, tá bom? Mas o corpo é matéria. E nós sabemos que nossa condenação se dará onde? Na nossa alma. Então é uma coisa bem lógica, né? Alguém tem alguma interpretação diferente dessa? Não? Sim, pastor, pode falar. Dá um microfone aqui para o pastor, por favor. Isso. Corre aí, vamos lá, meu povo. Então nós, irmãos, são muitos detalhes em relação a isso e nós vamos pensando a respeito dessas coisas. Pai do Senhor, meus irmãos, nós vimos aí dois textos, o de Eclesiastes, né, que falou sobre o corpo do pó, e esse de Mateus 10. E aí surgiu essa dúvida em relação à alma e o corpo. Só que a Bíblia diz que a gente ressuscitará, né? E isso, uns ressuscitará para a alegria eterna e outros para a perdição eterna. Então, no meu entendimento, eu entendo também que esse corpo, até Jesus estava combatendo justamente isso, o marxismo, e falava que o corpo não ia sofrer, mas eu entendo que o corpo vai sofrer no inferno também, junto com a alma, porque se ele vai ressuscitar, tipo assim, a alma ela tem as emoções e tudo, mas quem sente de praxe é o corpo, né? O corpo que padece pelas decisões da alma. Então eu entendo que esse versículo aí que Jesus está dizendo, ele tem esse poder de fazer isso, mas se nós não se conscientizarmos e nos colocarmos em prática, essa será a realidade do ser humano no final. Vai receber o corpo glorioso e vai receber a sua condenação porque a Bíblia diz que lá haverá prantos e ranger de dentes, lá no inferno, e que o fogo queima e não consome. Então acredito que isso a gente vai sofrer no corpo, né? Quem partir para a eternidade sem Cristo vai receber um corpo glorioso também, que será diferente do corpo glorioso que vai para o céu, mas que também sofrerá no corpo a condenação lá, porque se for só na alma, eu acredito que se for só na alma lá no inferno, eu acho que não teria sofrimento, porque assim, o sofrimento da alma é transferida para o corpo. Se tirar a alma do corpo, a alma não sofre, eu acredito. Bom, é um pensamento meu. Assim. Mas aí nós temos que observar algumas coisas. Isso nós temos que estudar para trazer uma resposta mais consistente para os irmãos. Só um pouquinho também. Só que quando a Bíblia fala sobre ranger de dentes, onde o bicho não morre, o fogo não apaga, são figuras de linguagem. Então, o reino infernal e o reino celestial são reinos espirituais. Entende? Porque quando nós partimos do princípio, anjos têm corpo? Não. Muitas vezes eles assumem uma forma corpórea para dar um livramento. A Bíblia diz que alguns receberam anjos, não sabem. Então, demônios possuem corpo, mas não têm corpo. Entende? Então, são coisas que nós temos que analisar. Nós vamos receber um corpo glorificado, porque nós vamos estar lá, mas aí não fala qual é a matéria do corpo. Entende? São detalhes que nós temos que ver e vamos pesquisar em relação. Mas eu creio,
não existe uma doutrina que afirme alguma coisa. Mas aí nós temos que estudar, certamente, para poder trazer. Seus corpos, que aí é o texto de Apocalipse. Só que aí é porque assim, na hermenêutica, para nós entendermos o texto, nós temos que observar o contexto, a figura de linguagem do livro, porque, por exemplo, Apocalipse é alegoria, metáfora, tem toda uma questão que envolve isso. E aí por isso que nós temos que ter, não tem jeito. Porque o alvo da lição também não é sobre isso, mas são coisas que nos fazem pensar. E aí, nosso corpo, matéria, vai para o inferno. E aí? Não, nosso não, né? Aleluia, né, irmã Marilza? Sim, irmã Meire. Sobre essa questão do corpo no inferno, a gente teve até aqui um seminário escatológico feito pelo pastor Juliano Fraga, e ele explicou essa questão. Existem 2 lugares, o inferno e o Guiena. Quando depois da ressurreição, primeiro, os santos salvos em Cristo vão ressuscitar primeiro, e depois os ímpios também ressuscitarão nos seus próprios corpos. Mas eles já terão saído do inferno, que eles passaram um tempo com a sua alma lá no inferno. Por isso que esse tempo não é medido, não é um tempo calculado, e se chama eterno por isso, porque não tem uma contagem do tempo. E depois ressurresto para o juízo final, esses corpos e essas almas são lançados no Guiena junto com Satanás e o inferno, ou seja, o próprio inferno, o próprio Satanás e as almas que estão perdidas vão ser lançados neste local, que é um outro local, não sendo mais um inferno. E é ali que vai sofrer uma condenação eterna. Aí eu não vou entrar em outros detalhes, porque eu tenho eu acredito numa teologia que pode ser muito divergente da dos irmãos. Misericórdia. Mas para todas as outras teses, para as outras teses, são essa: o inferno é um lugar onde vai a alma, e depois que forem ressuscitados, toda a humanidade for ressuscitada para o juízo final, serão lançados os ímpios, né? Os condenados no Guiena, que é outro local, não é mais o inferno, porque também o inferno será lançado neste local. Aí está entre Apocalipse 20 e 22, essa passagem. É muita. Vamos devagar, tá bom? Que agora é porque o assunto não é da lição, mas sim, meu irmão Rafael e depois o pastor Rob. Rapidamente. Paz do Senhor, pastor, rapidinho. É só referente aonde nós entramos. Podemos usar aquela passagem de Lucas que traz a parábola do Lázaro e do rico. Agora me gerou muitas dúvidas. A irmã Meire mencionou ali. Mas assim, na parábola Jesus vai dizer que quando o rico estava lá no Hades, que era o lugar de sofrimento, ele clamava o pai Abraão, porque ele enxergava o Lázaro num lugar bom, no seio dele lá, tranquilos, né? No caso, num bom lugar. E como que fica isso a respeito do corpo e da alma? Porque isso, Lázaro estava lá e o rico via ele e reconhecia. E como é que fica assim essa questão do corpo? O corpo é modificado, se é a mesma matéria ou não? Aí a pergunta que a gente pode fazer para o texto: quem estava lá? Era o Lázaro e o rico, literalmente corpo e alma, ou só em alma? Exatamente. Porque o ambiente era um ambiente. Aí o corpo dele estava em... Eu já clareou mais um bocado. O texto é... Sim, pastor Rob. Meus irmãos, a paz do Senhor. Até porque naquela época, Rafael, ainda não havia nenhum tipo de ressurreição do corpo. Jesus ainda não havia morrido e nem ressuscitado. Justamente, Cristo é o precursor, né? É a primícia nessa questão da ressurreição, da morte. Em relação ao texto imediato que a irmã havia comentado, o contexto está tratando da missão dos 12, ou quando Jesus envia os discípulos.
E a orientação é justamente de não temer, quando ele usa no texto, é para não temer o homem em relação às ameaças que os discípulos enfrentariam e as aspirações de morte, e a gente vê isso aí na história da igreja, tudo que eles passaram, e isso aumentava a fé justamente por conta deste ensino que Jesus já havia dado, que eles não deveriam temer aqueles que iriam ameaçá-los, aqueles que tentariam matar o corpo, que o seu corpo iria perecer, e Paulo reforça isso, que o corpo dele já havia sido entregue, então ele já se declarava como morto, porque ele havia ressuscitado em Cristo. Então, ainda que o homem tirasse a sua vida, matasse o seu corpo físico, ele tinha certeza de que a sua alma estaria na eternidade com Cristo. Então, dentro do contexto imediato, é justamente em relação a quando ele diz... Não, Esse versículo. sim, o texto que a irmã havia questionado. Isso. Então, o texto está justamente tratando sobre essa questão Temor. do temor de temer a Deus. Deus é quem tem o poder de dar a vida e de matar. Então, ele, além de matar o corpo, ele pode fazer perecer a alma no inferno. Justamente sobre esse. Agora, sobre essa questão corpo, terra do céu, é lógico que no céu não haverá o mesmo corpo, será um corpo glorificado. Mas nós não vamos entrar agora nisso, que também é muita coisa. Dá pano para manga. Nós vamos trazer depois um esclarecimento em relação. Porque o tema da lição não é esse, mas o assunto é bom. Depois nós vamos falar sobre isso. Amém? Então vamos concluir o tema e depois nós tratamos essas coisas. Tá? E peço ajuda dos irmãos. Se alguém quiser estudar sobre isso, puder trazer um auxílio também, não há problema nenhum. Então, meus irmãos, nós estamos falando sobre a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. Falamos sobre a distinção de substâncias, Mateus 10, 28. A diferença do corpo e da alma. O corpo é material, a alma é imaterial. Depois aprendemos sobre a imortalidade e a responsabilidade, imaterialidade e responsabilidade pessoal. Ao tratar do perecimento da alma e do corpo, Jesus refuta as concepções dos homens daquela época que eram materialistas. Falamos sobre o marxismo, que prega que não há vida eterna. Bom, e aí nós refutamos isso e entendemos isso. Agora vamos falar sobre o materialismo e a teologia. A visão materialista da natureza humana vai além de questões político-ideológicas. Afeta também a teologia, principalmente quanto à missão da igreja, a ortopraxia, isto é, a prática correta. No campo católico, inspira a teologia da libertação. No protestantismo, a teologia da missão integral. Ambas se alimentam de concepções socioeconômicas e políticas comuns ao marxismo, que, por sua vez, tem como fundamento o ideário materialista e crítico, que busca tirar Deus do cenário humano e instigar as lutas de classes. É o pobre contra o rico, que não tem contra o que tem. Toda negação da condição pecaminosa do homem é, no mínimo, um ateísmo prático, independentemente do viés que assuma. Ou seja, tudo que tira a responsabilidade do homem em relação ao pecado é uma heresia. Inclusive a teologia da prosperidade, que atribui a bênção de Deus com a situação financeira. Se eu tenho Deus na minha vida, eu vou ter dinheiro. O dinheiro, então, é evidência de que Deus está na vida de alguém? Não. Estude a história da igreja, os discípulos, os apóstolos, os pais da igreja, os heróis da fé, homens e mulheres que Deus usou. A maioria deles são homens que não tinham condições. E o próprio Jesus. Então, meus irmãos, nós devemos entender, tudo que nega a responsabilidade do homem em relação ao pecado é uma heresia. O homem tem responsabilidade do pecado. Vencer, lutar, arrepender-se, entregar sua vida para Cristo. Algumas correntes teológicas contemporâneas reinterpretam as Escrituras com base em vertentes da teologia da libertação e compartilham do mesmo campo de distorção e confusão espiritual. Conflitam com a sã doutrina, que é essencial para a salvação da alma. Há muitos enganos em relação a isso. Muitos enganos. Então nós devemos nos cuidar aquilo que nós ouvimos.
Ainda mais hoje que tem gente que coloca no YouTube e acha argumento para o que quiser lá. Então a gente tem que ter discernimento, ouvir duvidando, ouvir segundo com o coração bíblico, ouvir buscando entender se é de Deus, se é bíblico, se está escrito ou não. E pedir ao Espírito Santo, se for engano, o Senhor me mostra, eu não quero cair no engano. Sim, meu irmão Tom da Meire. A paz do Senhor a todos. É uma pergunta simples, pastor, só para esclarecimento. Eu sei que tem... Qual é o pecado que manda a alma direto para o inferno e que o senhor deu um exemplo aí para nós? Por exemplo, o único pecado que a Bíblia diz que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É o único pecado. Agora, João se refere aos pecados que são contra o corpo. E aí são pecados específicos, pecados para a morte. E aí, pode ser, algumas coisas teria que analisar o contexto e ver certo. Viu? Mas o pecado que não tem perdão é o pecado em que, mesmo que a pessoa tenha qualquer tipo de arrependimento, remorso, chore, glore, não haverá perdão, e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, se o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia, quer dizer que os demais existe perdão. Entende? Então, o que condena diretamente uma pessoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Sim, meu irmão Sérgio, baterista. Pai do Senhor. Vale. Pastor, eu tenho uma dúvida em relação a esse pecado. Em relação àquelas pessoas que ainda não conheceram a palavra, né, que não se arrependeu verdadeiramente, mas que blasfemaram contra o Senhor, elas poderão ser salvas em relação a isso? Se elas se arrepender. Tudo que diz respeito ao pecado, tudo que diz respeito à salvação, a única coisa que pode mudar essa perspectiva é o arrependimento. A pessoa tem que se arrepender. Ela tem que reconhecer que pecou, que errou, confessar Jesus. Não há salvação. Entendeu? Tem que crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Com a boca creio, com o coração creio, com a boca confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Sim, irmã Marilza. Sim. Sim. Aí porque não falou sobre blasfêmia, né? Mas, por exemplo, sim. Por exemplo, uma pessoa que não conhecia Deus, ela não teve um encontro com Deus e ela falou besteira, xingou Deus, falou coisas loucas e impensadas contra Deus. Então, ela não tem consciência real daquilo. Entende? Ela não é uma pessoa que conhece a palavra. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo são pessoas que conhecem a palavra. Hebreus 6:4, né, vai falar muito sobre isso. Romanos capítulo 1, vai falar sobre isso também. Então, são casos diferentes. Uma coisa é a ignorância do homem. Outra coisa é quando alguém já conhece a palavra e torna a pecar contra Deus, sabendo o que é errado. Entendeu? E aí tem essa diferença. Aí o apóstolo Pedro chega a dizer que é melhor que não conhecesse do que uma vez conhecendo, aí fazer essas coisas. Ou abandonar a Deus. Melhor que não conhecesse do que uma vez conhecendo a Deus, fazer pecados contra Deus, executar pecados contra Deus, ou viver uma vida como um ímpio. Então é melhor que seja ímpio sem conhecer do que uma vez conhecendo e vivendo assim. Tá bom? Então a gente precisa se arrepender e ter temor de Deus e não brincar com as coisas. Irmãos devem lembrar tantos exemplos, pessoas inclusive deixaram Deus, voltaram para os bruxos conhecendo a palavra de Deus. Pecado gravíssimo, porque nega a natureza de Cristo, o senhorio de Cristo. Se voltaram ao catolicismo, a tantas coisas que negam o senhorio absoluto. Nós devemos cuidar dessas coisas e guardar o nosso coração. Sim, irmã Marilza. Pai do Senhor para todos. Pastor, o que realmente é uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Até eu comentei um dia, alguém teve a infelicidade de falar para mim assim:
porque o Espírito Santo não se move na igreja. Eu olhei para a pessoa com muita misericórdia, eu falei, então todas as almas salvas, os casamentos restaurados, as pessoas que foram batizadas, que aceitaram Jesus, desceram as águas, vidas que tiveram um encontro com Deus, a irmã querida está atribuindo a quem? Ao diabo? Tome cuidado, porque você pode estar blasfemando contra o Espírito Santo, porque só tem um que pode salvar e transformar ele. Só ele convence da justiça do pecado. E aí a pessoa, não, pastor, que isso? Não, cuidado com o que fala em nome de Jesus. Então, nós temos que cuidar, porque blasfemar contra o Espírito Santo foram o que os religiosos na época de Jesus fizeram, dizendo que Jesus não era enviado por Deus, mas estava sendo usado por Beelzebub. Ele expulsa demônios por Beelzebub. Eles falaram isso. Eles estavam blasfemando. Eles estavam negando o poder do Espírito Santo que estava operando na vida. Então, blasfêmia, irmãos, é algo muito sério. Tem aquele povo que fica, se cair para frente é de Deus, se cair para trás é do diabo. Como é que nós vamos controlar Deus? Se ele quiser derrubar todos nós, ele derruba. Para frente, para o lado, para trás, todo jeito. Entende? Ele faz o que ele quer. Nós devemos abrir nosso coração, termos temor do Espírito Santo dentro de nós. Então, blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir algo que o Espírito Santo está fazendo a uma pessoa, a um homem ou até mesmo o diabo. Por isso que vocês viram, muitas vezes eu falando aqui no meio de vocês, cuidado com a idolatria a homem. Cuidado, Deus colocou até uma palavra no meu coração. Os ídolos do coração do homem. Por quê? Porque tem muita gente que acha que são os homens que fazem. Não fazem. Nós somos o que Jesus disse, os ramos. Ele é a videira. O ramo tem vida sem a videira? Depois ele diz no verso 5, capítulo 15 de João, sem mim nada podeis. É o Espírito Santo que nos usa. Sem ele não podemos nada. Não somos nada, não temos nada. O homem não recebe nada. Isso é o apóstolo João, capítulo 1, se do céu não lhe for dado. Só que tem gente que atribui a obra do Espírito a homens e também ao diabo, muitas vezes. E aí isso é pecado, é blasfêmia contra o Espírito Santo. Alguém mais tem algum exemplo de blasfêmia contra o Espírito Santo? Não? Alguém quer falar mais alguma coisa? O Sérgio hoje está animado, o pastor Everaldo também. Vamos lá. O pastor Robson, ele explicou melhor para o senhor o que é que eu tinha feito a pergunta. Isso. Eu perguntei isso porque no primeiro ano do ensino médio, eu tive um professor de filosofia, que ele era ateu, e ele falava que ele blasfemava muito contra o Senhor, até porque ele não conhecia verdadeiramente, nunca tinha tido uma presença de Deus. E ele teve uma experiência com Deus, e eu fiquei com essa dúvida depois, né? Se ele poderia ser salvo ou não, depois que ele teve essa experiência com Deus, né? Justamente por conta que ele falava que antes ele blasfemava muito, falava muito que Deus não existia, tudo isso. Mas isso antes de conhecer a Cristo. Que aí nova criatura. Aí Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Entende? Porque vivia no tempo da ignorância. Sim, pastor. Em relação a esse assunto aí da blasfêmia, eu aprendi desde cedo que a blasfêmia ela não pode ser feita de forma involuntária. Então, haja vista, se alguém não é crente, essa pessoa não tem condições de cometer blasfêmia. Porque a blasfêmia, como o senhor bem explicou, é alguém que já conhece, é como o cão que volta para o vômito, né? Então, é alguém ou apóstata da fé em si, que é alguém que conhece a Cristo e voluntariamente atribui uma obra de Cristo ou de Deus, como o senhor falou, a terceiros, a homem ou até mesmo demônio. Então, assim, essa questão de... Tem muita gente falando, será que eu já blasfemei? Se existe uma dúvida, será que se eu já blasfemei, isso significa dizer que a pessoa nunca blasfemou. Porque a blasfêmia só pode ser feita voluntariamente, querendo. Eu quero fazer isso, eu vou fazer porque eu conheço, eu estou vendo que aquilo ali é Deus que está fazendo e eu vou atribuir a uma outra pessoa. Né? Então, essa era essa questão. E aí, irmãos,
blasfemar contra o Espírito Santo é condenação. Aí você imagina o Espírito Santo se retirar do coração de alguém. Eu lembro do testemunho do pastor Aurélio. Eu falo o nome porque ele também fala sobre esse testemunho. Ele era crente, mas ele batia na esposa, fazia atrocidades contra ela. E um dia, e ela é uma mulher crente, muito humilde, muito piedosa, orava, buscava a Deus para que Deus transformasse seu marido. E um dia, quer dizer, pastor, se eu apanho do meu marido, tem que ficar casado com ele? Não, chama a gente que nós vamos lá resolver primeiro, né? Chama o presbitério para orar em posição de mão e pés, em nome de Jesus. E aí chama a polícia. E aí eles contam no testemunho que ele levanta a mão para bater nela. E o Espírito Santo falou para ele na hora: não toque. Ela é minha filha. A partir de hoje eu me retiro do teu coração. E se retira. Ele conta no testemunho que ele fica 3 dias, irmão, sem comer, sem beber, sem dormir, sem vontade de nada, olhando nada, sem sentido, sem alegria, não tem prazer em nada. Perguntavam para ele: quer comer? Tem vontade de algo? Tem vontade de nada. O Espírito Santo e ele se volta para Deus pedindo perdão, ora, e aí Deus visita ele, ele tem um encontro verdadeiro com Deus, e agora não bate mais na esposa, carrega ela no colo, trata ela como uma princesa. Então, imagine o que é o Espírito Santo se retirar do coração de alguém. Coisa terrível. E que Deus nos livre de qualquer blasfêmia e todo mal, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, em terceiro lugar, a alma renovada e submissa a Deus. Então, depois nós temos, só para eu não esquecer, tá bom? Pesquisarmos sobre isso. O corpo vai ser condenado ao inferno? Eu não lembro do versículo, mas nós temos que pesquisar sobre isso. Vocês me ajudem aí em nome de Jesus. Tá bom? A alma renovada e submissa a Deus. Edificação e saúde. A estabilidade de nossa vida cristã e nosso destino eterno depende de como cuidamos de nossa alma. A oração é um meio eficaz para nos livrar da ansiedade, um transtorno de dimensão global. Filipenses 4:6, coloque aí, por favor. Filipenses 4:6. Então, devemos cuidar da nossa saúde. E a oração nos ajuda a cuidarmos, acalmarmos a nossa alma. Quem aqui já estava ansioso e aflito, orou a Deus e se sentiu bem? Oh, glória! Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Deus nos dá a sua paz e protege nossas emoções e pensamentos e nos guia no caminho de sua vontade. Nossa parte é alimentar nossa mente apenas com o que edifica, o que falamos, o que ouvimos, o que lemos, o que vemos. Nossos hábitos diários determinam a saúde de nossa alma. Então nós temos que cuidar da nossa alma, cuidar das palavras, cuidar dos pensamentos. Uma pessoa que vive pensando coisas negativas, ruins, vai viver bem? Não. Então tem que cuidar isso, tá bom? Purificação e renovação. Ainda quanto aos cuidados da alma, a Bíblia nos adverte dos maus pensamentos, dos desejos impuros e perversos e das intenções e inclinações malignas. Devemos purificar e renovar a nossa alma para que sejamos transformados e experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, vivendo em santidade e temor. Buscar a Deus na nossa alma para que possamos verdadeiramente andar em santidade, andar em temor, andar em uma vida renovada diante de Deus. O que a lição quer nos apresentar é que nós podemos viver uma vida com nossa alma em paz diante de Deus, em comunhão com Deus, bem,
uma alma com estabilidade. Os irmãos entendem isso? Podemos viver uma vida onde Deus tem a liberdade de tocar os nossos sentimentos e nos ministrar. Eu conheço crente que diz: Jesus é meu Senhor, mas nessa área aqui não. Até eu brinquei eu falei aqui um dia, tinha um jovem na igreja que dizia assim, que havia pregado sobre nós estarmos crucificados com Cristo. E aí ele ficava dizendo para mim: pastor, mas eu posso descer 5 minutos da cruz, resolver um negócio com o irmão e voltar? E alguém brincou comigo essa semana sobre isso. Eu posso descer da cruz para resolver algumas coisas? Não. Nós devemos continuar crucificados com Cristo. E o nosso grande problema é que nós queremos que Jesus governe nossa casa, mas o quartinho da bagunça, que a gente esconde a sujeira, esconde as roupas jogadas, esconde as coisas que estão fora do lugar, que para esconder das visitas de quem entra, nós não queremos que Jesus entre. Jesus, não acende a luz aqui nesse quartinho, não. Não entra nesse cômodo da minha casa, não. Vai até aqui, Jesus. A maioria de nós vive assim. Se ofende por qualquer coisa, não deixa o Espírito Santo trabalhar, eu vou fora desse lugar. Oh, glória a Deus. Porque é mais fácil mudar o lugar do que mudar o coração. E nós devemos deixar o Senhor trabalhar. Muitas vezes as perturbações não estão do lado de fora, elas estão aqui. A insatisfação, o tempo que nós vivemos, a busca pelos resultados. Nada está bom. Eu preciso mostrar alguma coisa nova para alguém. O senso de competitividade. Eu estou competindo contra quem? Para correr tão rápido. Por que eu tenho que fazer as coisas tão aceleradamente? Por que tem que ser tão assim? Gente que é tão... Eu lembro de um caso de uma irmã lá na Espanha. Lutou para comprar. Eu não lembro o que era, se era um MacBook. Algo que... Glória, aleluia. Alguma coisa assim. E aí ela compra o computador da Apple, esse. Última geração. E o tanto deu. Ela pega o computador e diz: pastor, conquistei meu sonho, mas estou triste. É isso, meu irmão. Quem conquista um sonho e está triste? Não, parece que estou satisfeita, perdi a alegria. Eu digo: sim, o problema não está no computador, o problema está na tua alma, abençoada. A insatisfação precisa ser curada. E aí produz consumismo, sempre querendo comprar alguma coisa para mostrar para alguém, e troca 15 vezes de carro no ano. Não porque estragou, entendeu? Mas para mostrar, meu Deus. Então nós temos que cuidar nossa alma, porque é possível nós vivermos uma vida nos nossos sentimentos, nas nossas razões e nas nossas vontades, uma vida equilibrada diante de Deus. Lembra? A nossa alma, emoção, razão e vontade. Que Deus nos dê essa graça. E na conclusão, para nós orarmos, o cristão precisa viver em plena santificação, o que inclui a contínua rejeição de pensamentos, sentimentos e desejos pecaminosos, mantendo pura a sua alma. Só um pouquinho, irmã Meire. Aleluia. Então nós precisamos nos voltarmos à santificação. Irmãos, olhe para cá. Mudar a roupa é fácil. É fácil. Botar uma saia, botar um terno. Agora mudar a alma é difícil. E é o que Deus quer trabalhar. Essa mudança vem do interior para o exterior. E não é o exterior que vai refletir o interior. A gente sabe da importância de nos vestirmos com decência, com equilíbrio, e cuidarmos aquilo que nós vestimos. Vai andar por aí pelado, seminu, mostrando que nem tem. Bom, vai se vestir com equilíbrio, vai se vestir com decência, tanto o homem quanto a mulher. Às vezes tem umas roupas de homem que, meu Deus do céu, misericórdia. Só o sangue, o cordeiro e manda o anjo. Mas essa santificação que vem do interior, o coração ser puro diante de Deus, o coração ser lavado diante de Deus, o temor do Senhor, o princípio da sabedoria. A santificação, a obra que ocorre aqui é o novo nascimento.
Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, se fez. Não é mais aquele homem briguento, aquela mulher briguenta, peleento, como diz o gaúcho, né? Briguento, meu Deus do céu. Mas é uma pessoa que tem a paz de Cristo no seu coração. Uns vão ser mais enfáticos, outros mais calmos, mas nós não podemos deixar de ser crente. Jesus tem que governar a nossa alma. Nós temos que vigiar nossa mente, nossos sentimentos, nossas palavras, nossa língua, glória. E vivermos essa vida com Deus em paz. Atribui-se a Lutero a frase que diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Não podemos impedir as tentações, mas podemos lutar contra elas para vencer. Amém, meus irmãos? Irmã Meire, com sua última colocação. É para retificar o comentário que eu fiz, no Mateus 10, 28, a palavra no original é o Geena, né? E na passagem que o irmão Rafael falou, já fala do Hades, são lugares distintos. Então, um está falando ali da condenação eterna. Não, um está falando do estado espiritual e o outro está falando da condenação eterna. Então, ali, Mateus 28, já é o Geena, não é o Hades. Infelizmente, no português, em algumas bíblias, os dois, Hades ou Geena, está traduzido como inferno. E aí é onde causa essa confusão aí, o destino da alma e do corpo, né? Mas nós temos que sim cuidar da nossa alma, como foi agora feita a conclusão. Nós temos que cuidar da nossa alma, porque é a nossa alma que será julgada, é a nossa alma que será salva, né? E depois dela ser salva, aí receberemos um novo corpo de glória. Então, nós não devemos falar assim, esse corpo depois Deus transforma. Não será esse corpo, será um corpo renovado e transformado para a glória do Deus Pai. Amém, amém. Sim, o contexto é diferente. Por isso que eu falei para os irmãos que a gente tem que estudar, pegar um dicionário Strong, dar uma olhada, que tipo de colocação está sendo feita. Porque a maioria das vezes os contextos são diferentes. E não há como usar um texto para apoiar outro texto se o contexto não é o mesmo. O assunto não é o mesmo. Então tem que ter essa... Quer falar de novo? Aleluia. Então fale, meu irmão. Outro assunto tá? É porque nós temos que já é 11h25, meu Deus do céu. Tá bom? Bênção de Deus. Então, cuidemos das nossas almas, meus amados irmãos. Quem foi abençoado aqui hoje? Vamos orar, sentadinho mesmo. Glória a Deus. Vamos orar. Pai querido, nós estamos na Tua presença. Toma as nossas vidas diante de Ti. Nos guarda, nos guia, nos dirige. Dai-nos a graça que precisamos para cuidarmos da nossa alma. Toma as nossas vidas diante do Teu altar. Confirma o Teu querer, a Tua virtude sobre nós. Capacita-nos para olharmos para dentro de nós, para olharmos para as nossas emoções, para olharmos para as nossas razões e vontades e vivermos uma vida que seja para a Tua glória. Pedimos que o Senhor coloque temor na nossa alma, a santidade do céu, a santidade bíblica esteja sobre nós. Nos ajude, ó Deus, porque nós somos Teus e dependemos de Ti. Em nome de Jesus, assim nós oramos e pedimos. Amém e amém.